Prazer estar de novo com os irmãos. É sempre bom estar nessa igreja. Uma igreja que tem sempre tratado a gente com muito carinho e que a gente tem prazer também de estar com a liderança da igreja, especialmente o pastor Leandro, não só por causa do nome dele, que é muito bonito, né? Mas pela amizade que a gente tem, pelo carinho que a gente tem pela família dele. Meus irmãos, há 2 semanas atrás, o pastor Dr. Don Feeling, pregou aos irmãos sobre a missão de Deus. E ele começou de Gênesis capítulo 1, e eu me lembro que ele foi especialmente até o capítulo 12 de Gênesis. Ele também falou alguns outros textos da palavra de Deus sobre a missão de Deus. E hoje a gente vai falar um pouco, uma continuação daquele tema, pelo menos em parte, que é a missão da igreja. Naquele dia ele comentou com os irmãos que, de fato, nós não temos uma outra missão. A missão da igreja é a missão de Deus. Ou seja, Deus nos convida para fazermos parte da missão dele. Nós somos cooperadores de Deus, nós somos embaixadores do reino dele, nós trabalhamos não somente para ele, mas com ele, né? Então é a missão dele que é a nossa missão. Então, se a gente quer entender o que nós temos que ser como igreja, nós temos que entender o que ele, o Senhor Deus, faz. Como é que ele faz? Quem ele é? É isso que esclarece a nossa identidade. Nós, acima de tudo, temos que entender que nós não somos uma organização por si só humana. Nós não somos uma organização estabelecida por simplesmente leis humanas ou desejo de pessoas de criarem uma associação da sociedade civil. Nós somos uma organização criada por Deus, para Ele, pelos propósitos dEle, que segue os passos dEle. Tem um texto então que a gente vai ler para isso, que está em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, nós vamos ler até o versículo 4. Atos 13, de 1 a 4. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a gente ler esse texto? Atos, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 4. Atos 13, do versículo 1 até o versículo 4, a palavra de Deus diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vamos orar? Santo Deus, nós clamamos a Ti, que o Senhor guie agora a nossa lógica, a nossa memória, a nossa capacidade, ó Pai, de entender o que o Senhor quer das nossas vidas hoje. Que o Senhor possa nos ajudar a entender o que é uma igreja saudável, o que é uma igreja missionária. Que a gente possa ouvir a voz do Teu Espírito, como esses nossos irmãos ouviram tantos anos atrás. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Pode sentar. Você já ouviu a voz de Deus com aquela clareza de saber o próximo passo? Ouviu a voz de Deus com uma certeza de que você entendeu dele o que você tem que fazer. Não só uma certa direção, mas uma certeza do que você tem que fazer. Eu tenho um amigo que ele ouviu com muita clareza. Há anos atrás, ele tinha 30 anos de idade, ou 30 e poucos anos de idade, ele era médico, sua esposa enfermeira. Eles moravam nos Estados Unidos americanos, e eles já tinham entendido que Deus queria que eles fossem para o campo transcultural, campo missionário transcultural. E eles gastaram então um tempo de jejum e oração. De fato, eles ficaram 12 dias orando e jejuando. Ao final de 12 dias, de madrugada, eles tiveram uma profunda certeza no coração deles que Deus queria que eles fossem para a China. E eles então entenderam que tinham recebido a resposta de Deus e foram dormir. No dia seguinte, acordaram com um telefonema. A pessoa que ligou para eles era um conhecido deles, um amigo distante,
e pergunta no telefone para ele: olha, você quer ir para a China como missionário? Porque nós temos um cargo lá para médico, para trabalhar, inclusive com o governo chinês, é tudo legal para você trabalhar como missionário. Nós podemos dar um tempo para você orar se você quiser. Aí ele falou: não, nós já oramos, está tudo certo, nós vamos para a China. É mais ou menos isso que aconteceu com essa igreja que nós acabamos de ler aqui, a igreja de Atos. Essa igreja em Atos capítulo 13. É uma igreja que também passa por um tempo de jejum e oração. Na verdade, a gente não sabe exatamente quanto tempo eles ficaram num jejum e oração. O texto diz que eles estavam adorando a Deus, ou enquanto eles estavam adorando a Deus. Outras Bíblias, outras traduções falam enquanto eles estavam servindo a Deus. E esse adorar e servir não é simplesmente cantar ou fazer coisas comuns de serviço, mas é o serviço que nós fazemos para Deus. Adorar, pregar, ensinar a palavra, fazer boas obras, todo esse serviço que nós fazemos para Deus é o que essa palavra no texto quer dizer. E isso continuamente, o texto, o verbo ali fala de uma ação contínua. Então a gente não sabe se eles fizeram isso por um dia, por 2, por uma semana, por 2, talvez por mais de um mês. Eles estavam adorando o Senhor, jejuando e orando, e o Espírito Santo fala a eles. E a impressão que dá é que nesse tempo já estava claro para Paulo e Barnabé, para Saulo ainda, né, e Barnabé, o que eles deviam fazer. Bom, nesse momento eles ouvem a voz do Espírito e eles são então direcionados pelo Espírito Santo de Deus a irem para missões. Esse texto, na verdade, se nós olhamos o contexto maior dele, que é o livro de Atos, ele não destoa do que acontece no resto do livro. O livro de Atos, nós chamamos Atos dos Apóstolos, mas ele poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, através dos seus servos e de sua igreja. Quer dizer, os Atos são do Espírito Santo. Em todo o livro de Atos, nós vemos o Espírito Santo decidindo, agindo, convertendo, criando a igreja, plantando o trabalho em locais onde não tinha possibilidade, humanamente falando, de serem plantados. Essa igreja, então, é uma igreja que a gente pode pegar como parâmetro para nós, como uma igreja saudável. É uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, que assume em si a característica, a forma, o jeito do Espírito Santo de Deus. Lembrem que essa igreja é a igreja que pela primeira vez nós fomos chamados cristãos. A igreja de Antioquia, que pela primeira vez mereceu da sociedade em volta dela ser chamada de cristozinhos, né, ou cristinhos. Eles pareciam com um jeitão de Cristo. Essa igreja, então, é uma igreja saudável. Ela ouve o Espírito, ela é formada pelo Espírito e ela age do mesmo jeito, ao mesmo tipo de ação que o Espírito está fazendo. Olha que interessante, uma igreja saudável, essa é uma descrição dela, ou pelo menos uma dica de como a gente pode construir a descrição de uma igreja saudável. Essa também é a descrição de uma igreja missional. O que é uma igreja missional? Uma igreja missional é uma igreja que ouve o Espírito Santo, que segue ou é formada pelo Espírito Santo e que, portanto, vai fazendo junto com o Espírito Santo o que ele mesmo está fazendo. Lembra do conceito da missão de Deus? Deus tem uma missão e Ele nos chama para fazer a missão dEle. Essa é a nossa missão, cumprir junto com Deus a tarefa que Ele nos coloca para fazermos. Então, essa igreja, ela dá algumas dicas para nós de como parece, de qual que é o retrato, de qual que é a fotografia que nós temos que ter ou procurar como uma igreja local. É uma igreja saudável, ela é uma igreja missional. Veja, uma igreja missional, e eu não usei a palavra missionária com um propósito aqui, com um objetivo. Quando nós usamos a palavra missionária, nós podemos chegar à conclusão que algumas ações missionárias podem já resolver essa característica. Ok, nós somos uma igreja que está seguindo a vontade de Deus porque nós damos ofertas para missões, nós ajudamos certos missionários e nós falamos de missões em alguns momentos do ano. Ok, a palavra missionária realmente pode significar isso. A ação missionária, ela é uma das ações da igreja, ela não é a única ação da igreja. A igreja também adora, ela também prega, ela se reúne no culto, ela ensina, ela aconselha. Então a igreja tem outras ações além das ações missionárias. Mas quando nós usamos a palavra missional,
nós estamos usando uma palavra que é um adjetivo, ela qualifica a igreja. A igreja existe ou ela é dessa forma. Ela não faz só determinadas ações missionárias, mas ela é missional. Missional por quê? Porque ela ouve a Deus e ela segue a Deus na missão dele. Ela faz o que Deus está fazendo. Então, o que é uma igreja saudável ou uma igreja missional a partir desse texto que nós lemos? Ela é uma igreja liderada pelo Espírito, que se utiliza de seus pastores para guiar todos os membros a se envolverem com o projeto do reino. Então, essa igreja ela possui algumas características a partir desse texto. A primeira característica é que ela é uma igreja multiétnica, multigeracional e formada com pessoas de origem social diferente. Há 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu estive numa igreja que estava completando naquele momento 90 anos de idade, no sudoeste da China. E quando eu cheguei 8 horas da manhã, quando começou o culto, tinham pessoas de 10 povos diferentes, de minorias, povos étnicos diferentes, mais o povo chinês, mais os estrangeiros. Então nós tínhamos naquele culto, naquele dia, mais de 1.000 pessoas de pelo menos 15 povos ou línguas diferentes. E a gente estava comemorando aquele aniversário daquela igreja que havia sido plantado por missionários que tinham vindo da Tailândia em cima de elefantes, passando por florestas e rios e chegando até aquele local. E quando eu olhei aquela igreja, o culto começou às 8 e foi até às 11 da noite, sem parar. Nós saímos para almoçar e jantar, eles não, eles ficaram lá. E o culto ia se alternando, cada hora um povo subia e dirigia o louvor na língua deles, depois cantavam numa língua comum que era o mandarim, e depois pregavam na língua deles traduzido, ou pregavam nas duas línguas em 2 momentos diferentes. Por isso demorou tanto o culto. Quando eu olhei essa igreja, eu tive a clara impressão de que era um milagre. Não tem como, humanamente falando, você juntar povos diferentes, com línguas diferentes. Muitos deles são inimigos entre si, com estrangeiros ali juntos, que vêm de países diferentes, que também no passado foram inimigos, alemães com americanos juntos, servindo numa igreja multiétnica. Isso só pode ser milagre. Pessoas ricas, alguns dos povos mais pobres da China estavam ali representados, mas alguns dos povos mais ricos também estavam ali representados. Multiétnica, ela vem de origem social diferente, pessoas novas e pessoas velhas, todas convivendo juntas. Isso é um milagre. A igreja de Antioquia é mais ou menos isso também. Quando nós lemos mesmo a liderança dessa igreja, nós temos pessoas que são cidadãos romanos, inclusive o próprio apóstolo Paulo. Nós temos pessoas que são cidadãos romanos e ricos, como Manaém, que cresceu com Herodes, o tetrarca. Nós temos um que era chamado de Níger, ou de negro, possivelmente ele era da África. Nós temos judeus, nós temos escravos, nós temos pobres, todos convivendo numa mesma igreja e sendo representados na liderança dessa igreja. Essa igreja não é uma igreja comum, ela não pode ser uma associação que homens criaram, é um milagre. Qual que é o problema muitas vezes com a gente? É que nós muitas vezes não vemos uma igreja surgindo assim nos nossos dias. Nós temos uma igreja para pobre, uma igreja para classe média, uma igreja para ricos. Nós temos uma igreja para brasileiros que falam português e nós temos igrejas para índios, nós temos igrejas para estrangeiros. É só ir em São Paulo, Rio de Janeiro, você vai ver igrejas de chineses, aliás, de chineses taiwaneses, chineses cantoneses, chineses que falam mandarim. Só do povo chinês tem pelo menos 3 ou 4 tipos diferentes de igreja na cidade de São Paulo. Então nós temos a necessidade de voltar à palavra de Deus e ver esse milagre acontecendo. Pessoas diferentes vindo para o mesmo local. Segunda característica de uma igreja saudável é que ela é uma igreja cristocêntrica. A palavra aqui que nós já falamos, que eles traduzem como adoravam, ou enquanto eles adoravam ou serviram, ou enquanto serviam a Deus, ela implica em continuidade. Ok, eles continuamente estão fazendo aquilo. O que eles estão fazendo? Adorando o Senhor. Veja, aqui a palavra Senhor é se referindo a Jesus, não a Jeová. E eles estão adorando a Jesus continuamente. Ele é o centro de tudo que eles estão fazendo. Um dos problemas que nós temos quando nós olhamos para nossas igrejas é que nós olhamos para várias outras possibilidades
para colocarem no centro. Ou é o planejamento, ou é o dinheiro, ou é o que nós entendemos das nossas tradições, sejam elas por causa do nosso país, seja ela por causa da nossa denominação, e nós vamos colocando outras coisas no centro, a música, a performance, o prédio, nós vamos colocando outras coisas no centro. Essa igreja coloca Jesus no centro. Todo o texto da palavra de Deus, todos os textos apontam para Cristo Jesus. Toda a obra que nós temos aponta para Cristo Jesus. Nós podemos, infelizmente, pregar toda a palavra de Deus e não falar de Cristo Jesus. Nós podemos pregar um texto inteiro da palavra de Deus e esquecermos de nos referir ao Evangelho. E o que essa igreja não deixa de fazer, uma igreja saudável, não deixa de fazer, é colocar sempre, uma vez mais, Cristo Jesus no centro e o Evangelho no centro. Qual que é a característica de uma igreja saudável? Cristo, ele sempre vem primeiro. Ele vem no centro. Terceira característica de uma igreja saudável e missional, ela é uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Quando eu cheguei na China, logo eu comecei a aprender chinês, e eu fui percebendo que mesmo depois que eu já falava chinês, e eu entendia bem e conseguia ler chinês, por ser uma outra língua que não é a minha língua mãe, quando eu não queria prestar atenção naquela língua, eu simplesmente desligava uma chavinha. Então eu podia estar num café, por exemplo, lendo um livro, e eu simplesmente não entendia o que as pessoas estavam falando em volta, portanto, não me atrapalhava na minha leitura. É uma outra língua, a gente desliga a chave. Se você fala outra língua, talvez você já percebeu isso. Quando é na nossa língua, é muito mais difícil a gente fazer isso. Se tem alguém falando a nossa língua do lado, a gente não consegue não prestar atenção, especialmente se a gente está fora do Brasil, porque tem pouca gente falando a nossa língua do lado. É mais ou menos o que acontece com a gente quando nós nos convertemos. Há um outro conjunto de conteúdos que nós temos que aprender a ouvir. Há uma outra voz que nós temos que aprender a prestar atenção nela, que é a voz do Espírito. Mas nós podemos desligar essa chave e simplesmente parar de ouvir e voltar a ouvir outras vozes. E tem muitas vozes aí querendo ser ouvidas por nós. Vozes que têm a ver com a tradição, vozes que têm a ver com os nossos pecados antigos, com os nossos vícios antigos, vozes que têm a ver com os nossos pecados da alma, a inveja, o orgulho, a necessidade de aparecer, de ser melhor do que os outros. Todas essas coisas vêm dentro de nós e querem nos levar a tomar decisão para fazer isso, ou fazer aquilo outro. Aqui, essa igreja gasta tempo para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Veja, ouvir a voz de Deus exige esforço. Não é uma tarefa fácil, porque nós passamos anos aprendendo a ouvir outras vozes. E agora ouvir a voz de Deus implica em nós praticarmos o que nós chamamos historicamente de disciplinas espirituais. Nós praticarmos essa ação de jejuar, orar, a solitude, ficarmos sozinhos, esperarmos nele, contemplarmos a criação, olharmos a palavra de Deus, deixar ela envolver a gente. Isso implica em esforço, em tempo, implica em dedicação. E mesmo assim, só nós fazemos essas coisas, nós não necessariamente vamos conseguir ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque, novamente, é milagre. É milagre. Nós precisamos separar espaço na nossa agenda e clamar a Deus que Ele fale a nós. Clamar a Deus que os nossos ouvidos possam ser abertos para que a gente possa ouvir a voz dEle. Clamar a Deus que a gente possa ser sensível, mesmo quando Ele fala só sussurrando, que a gente possa ser sensível à voz dEle. Essa igreja tem essa característica muito clara na experiência deles, eles ouvem a voz do Espírito Santo de Deus. Qual que é a característica que nós precisamos como uma igreja saudável? Quando falamos de quem nós estamos ouvindo, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Paulo fala isso várias vezes. Veja, Paulo aqui ele ainda está iniciando o ministério dele. E quando ele começa a escrever as cartas para as igrejas que ele plantou, parece que ele se lembra dessa experiência com essa igreja em Antioquia que se torna a igreja dele. E ele fala em vários locais, nós temos que andar no Espírito, nós temos que adorar no Espírito, nós temos que orar no Espírito, nós temos que viver no Espírito. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo repete esse tipo de conceito em vários outros textos, porque ele aprendeu a viver dentro de uma igreja que ouvia o Espírito Santo de Deus. Uma quarta característica
dessa igreja que é saudável e missional é que ela é uma igreja organizada e liderada em torno de uma liderança múltipla. Em muitos lugares na China, ainda hoje é difícil de lidar com a questão da liderança. Porque na década de 50, 60 e 70, os líderes foram para a cadeia, quase todos eles. E os que não foram para a cadeia morreram. Então a igreja ficou sem líderes, ou pelo menos sem líderes preparados, sem líderes ordenados. Então agora esses líderes que ela tinha, a partir da década de 50, eram líderes que não tinham sido preparados e ordenados, e poucos. E essa igreja teve que crescer sem líderes. Ainda hoje, nós temos locais que têm 10 mil crentes e um líder. Uma pessoa que sabe pregar a palavra de Deus ou liderar aquele pessoal. Quando nós olhamos esse desafio lá na China, a gente vê o tanto que ainda falta nós trabalharmos com aquela igreja. É uma igreja muito maior que a igreja brasileira. Em muitos sentidos, é uma igreja muito mais forte que a igreja brasileira. Ele tem mais de 100 milhões de cristãos. É uma igreja que vive sob perseguição, não muito diferente, inclusive, da igreja de Antioquia, mas é uma igreja que ainda falta líderes. O que acontece nessa igreja de Antioquia? Eles têm vários líderes. Aqui nós temos alguns desses líderes citados, e a igreja ela é liderada por esse conjunto de líderes. Veja, não é um líder que aparece sozinho, e não é também a falta do líder que aparece, é um conjunto de líderes. Depois nós vemos Paulo falando em outros locais, como em Tito, fala para Tito, passa em Creta e coloca líderes, ele usa a palavra presbíteros lá, ou pastores, coloca líderes em cada igreja que você passar. Então nós podemos entender que é possível ter igreja sem ter líderes, mas não é possível que a igreja continue caminhando, prescindindo da existência de líderes. Ou seja, a igreja pode iniciar e ainda não ter líderes, mas na sua caminhada, à medida que ela se organiza, ela precisa ter uma liderança forte. Uma igreja que é saudável, ela produz novos líderes. Quantos líderes nós estamos produzindo aqui? Eu fico feliz que a visão que a gente tem compartilhado, eu e o pastor Leandro e outros aqui no campo, é de preparar novos líderes. Mas não tem já tantos pastores, mas nós precisamos muito mais pastores. Nós temos muitas cidades em Goiás sem igrejas ainda, nós temos igrejas sem pastores, nós temos igrejas com poucos líderes, nós temos países que ainda não têm igreja, nós temos povos no mundo que ainda não têm um missionário entre eles. Quem é que prepara os nossos líderes? Não é o seminário, meus irmãos, é a igreja. São as igrejas que preparam os nossos líderes. Então, uma igreja saudável, ela se organiza e ela prepara e ela é liderada por esse conjunto de líderes. Quinta característica dessa igreja saudável e missional, é uma igreja que se torna referência na sua localidade e a partir daí em outras localidades. Eu tenho um amigo na China, que a filha dele, quando chegou na adolescência, e ela cresceu na China, na verdade, ela era chinesa e foi adotada na China. O pai dela achou ela dentro do vaso sanitário. Tinha acabado de nascer, a família jogou fora, porque era uma menina, e ele pegou essa menina e cuidou dela, e essa menina agora, com 16 anos de idade, estava com dúvida acerca da fé dela. E na escola que ela estudava, a professora, que era uma espiritualista, essa pessoa tipo nova era, queria apresentar para ela várias possibilidades de religião e para os alunos todos. E levou então os alunos para a Índia, para visitar um país que tem várias religiões e deuses convivendo juntos. Ela, quando foi pedir para o pai dela para ir, ele falou, olha, ok, eu concordo de você ir para a Índia, mas eu coloco um desafio para você. Quando você chegar na Índia, você vai anotar todas as organizações e pessoas que cuidam de pobres, de viúvas, que cuidam de necessitados, que se preocupam com quem está sofrendo, que abre a sua casa para quem está procurando abrigo. Eu quero que você anote a organização, o nome dela e de qual religião ela faz parte. Quando ela voltou, ela deu o seu testemunho, o seu relatório para o pai dela e falou, agora eu tenho certeza da minha fé. E um dos motivos é porque eu encontrei quase 100% de todos que cuidavam de pobres, necessitados, famintos, viúvas, quase 100% deles eram cristãos. Nós muitas vezes ficamos sem graça de afirmar que nós somos uma referência no Brasil. Porque a gente vê tanta porcaria por aí feita em nome da igreja, que nós ficamos às vezes, não, mas será que nós somos? Meus irmãos, olhem os dados do IBGE. No Brasil,
nós somos o grupo social que mais tem pessoas que aprendem a ler e chegam num bacharel, num mestrado, num doutorado. O grupo que é chamado de evangélico é o grupo que mais cresce dentro da sociedade brasileira. Olha quem é que cuida das mães que perdem os seus filhos, que abortam, né? Então não se tornaram mães, das mulheres que abortam. Quem é que cuida? Tem muita gente que fala para elas abortarem, mas quem é que cuida delas? Normalmente são cristãos que cuidam delas. Nós somos uma referência. Poderia falar várias outras questões, mas essa igreja de Antioquia já nos traz um exemplo maravilhoso. Eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Pela primeira vez, um grupo de pessoas fora da igreja, na sociedade, olha para um grupo dentro da igreja e fala: eles parecem com aquele nazareno, aquela pessoa lá de trás. No começo, talvez, quando eles usavam essa palavra, eles são cristãos, talvez eles estivessem pensando que estavam xingando eles. Quem viveu na década de 70, 80, talvez foi chamado, e era crente naquela época, talvez foi chamado de Bíblias, né? Eu era criança na década de 70, e lá em Brasília, onde eu nasci, eu andava com a Bíblia para ir para a igreja, e os meus amigos do bairro chamavam: lá vai o Bíblia, e eram os meus amigos, que eu jogava bola com eles, né? E para eles era um xingamento, para mim não era um xingamento, para esse pessoal aqui não era um xingamento, serem chamados de cristãos. Eles pareciam com Cristo Jesus, eles eram referência na sua localidade. Veja, porque eles eram referência na sua localidade, eles se tornam referência em outras partes do mundo. Quando a gente olha o livro de Atos, às vezes não fica claro para nós o que está acontecendo, porque não tinham países como nós temos hoje, porque não tinha governos como nós conhecemos hoje. Mas Paulo vai por diversos povos que falam línguas diferentes, que vivem em culturas diferentes, em contextos sociais diferentes. Paulo faz o que nós hoje vemos missionários fazendo. Aliás, o primeiro grupo organizado de missionários enviado que nós temos o relato é esse grupo. Saulo e Barnabé enviados por essa igreja. E eles vão para locais diferentes do país de origem ou da nação de origem deles. Por que eles conseguem ser referência lá? Porque eles são referência aqui. Quando nós olhamos essa realidade dessa igreja, eles aprendem que ser sal e ser luz é necessário ter presença. Para ser sal e ser luz é necessário ter presença. Não adianta só informação. Veja, não adianta eu simplesmente dar informação para as pessoas que o sal salga. Eu tenho que jogar o sal lá. Não adianta eu dar informação para as pessoas que a luz ilumina. Eu tenho que acender a luz onde elas estão. Quando nós somos referência aonde nós estamos, nós aprendemos a importância da presença. E aí nós entendemos que é necessário sim enviar missionários. Muitas vezes até para locais que outros já acham que não precisam mais. É preciso enviar missionários para cidades do interior de Goiás? É preciso. Para todas? Não sei, temos que avaliar estrategicamente. Mas para a maioria delas é preciso. É preciso plantar igrejas em bairros de Goiânia? Sim, tem bairros de Goiânia que tem 30, 40, 50 mil pessoas, com pouquíssimas igrejas evangélicas e muitas vezes nenhuma igreja batista. Então é preciso, não adianta só eu dar informação via rádio, via televisão, via panfleto, não adianta só eu convidar para vir aqui em Campinas. Eu tenho que estar presente lá onde elas estão, eu tenho que ser referência aqui, então eu me torno referência lá. Gênesis capítulo 12, onde o pastor Dom Philo terminou há 2 semanas atrás, lá fala para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, porque nós somos abençoados aonde estamos, nós somos abençoados aonde nós fomos. Depois Paulo fala em Gálatas 3:8 que em Gênesis foi apresentado o evangelho pela primeira vez, que a graça de Deus veio para uma pessoa e através dessa pessoa iria chegar até todos os povos, tribos, línguas e nações. E aí nós vemos a 6ª característica, a última característica a partir desse texto de uma igreja saudável. Ela é uma igreja que entrega o melhor que tem para missões. Veja só, essa igreja que nós acabamos de ler, a igreja de Antioquia, ela recebe 2 líderes quando ela ainda está sendo formada. A igreja de Jerusalém ficou sabendo como eles estão, mandam Saulo e Barnabé. Quando eles chegam lá, a gente
percebe que o resultado foi muito bom da presença deles, porque eles se tornam uma igreja referência naquele local, porque eles são os primeiros a enviarem missionários, porque esses missionários vão para o mundo todo, e só Paulo, a gente sabe que ele teve mais de 50 pupilos, mais de 50 discípulos que andaram junto com ele, plantando igrejas, estabelecendo igrejas, fazendo o reino de Deus crescer. Mas olha só o desafio que essa igreja local passou. Essa igreja local teve que pegar os seus 2 melhores líderes e entregar para missões. Meus irmãos, imagine se o pastor dos irmãos hoje, pastor Leandro, chegasse amanhã para os irmãos e falasse: eu entendi que eu tenho que ser missionário na Indonésia. Qual que seria o coração dos irmãos? Mas deixa eu colocar uma outra situação, porque senão eu vou colocar o pastor Leandro numa situação delicada. Se nós fizéssemos parte de uma igreja que o Billy Graham fosse o pastor, e essa igreja cresce de vento em polpa, e essa igreja se torna madura, saudável, e em determinado momento eu paro e falo: ok, entendemos do Espírito Santo que nós temos que mandar o Billy Graham para um povo não alcançado da China. Você acha que esse é um desafio para essa igreja? É o que acontece nessa igreja que nós acabamos de ver. Qual que é o princípio que está por trás? É que eles separam o melhor que eles têm para o reino de Deus, para missões transculturais. Eu lembro um culto de missões que eu fui, em que na hora do apelo missionário, o pastor que estava pregando falou: hoje eu não quero que vocês entreguem dinheiro, hoje eu não quero que vocês entreguem recursos, hoje eu não quero nem mesmo que vocês entreguem vocês mesmos para missões. Hoje eu quero pedir uma outra coisa. Hoje eu quero que vocês tragam à frente os seus filhos. Eu quero que vocês peguem aquilo que vocês têm mais precioso e tragam aqui na frente para missões. O pessoal fez um silêncio na hora. Eu estava sentado do meio para trás e eu ainda era solteiro, então não era para mim um apelo. E eu abaixei a cabeça e comecei a orar, e o silêncio permaneceu por um momento, talvez uns 2, 3 minutos, até que a gente ouviu um barulho de alguém levantando. E aí eu abri o olho e foi um casal na frente, com uma criança, talvez na idade da minha filha, 4, 5 anos de idade. Depois um outro casal com um bebezinho no colo. Depois um outro casal com um adolescente. Depois um outro casal com um filho que já era jovem. E quase todas as famílias que estavam ali foram na frente, levando os seus filhos. Meus irmãos, qual que é o princípio que os irmãos têm colocado diante de Deus? Que você entrega o melhor para Ele, ou se você entrega só aquilo que dá, aquilo que sobra? Um pastor amigo meu disse certa vez que não deu ainda quem deu do seu, mas não deu de si. Não aprendeu a dar de verdade quem só deu do seu, mas não deu de si mesmo para o reino de Deus. Quando nós olhamos essa igreja, nós vemos uma igreja que faz parte de um plano eterno de Deus. Uma igreja que cumpre em si algo que estava descrito no Antigo Testamento, que todas as nações seriam alcançadas pela luz da graça de Deus, e que aponta para o Apocalipse, lá no final, Apocalipse 7, quando as mais de 16 mil povos e línguas e nações vão estar diante do trono do Cordeiro, adorando e louvando o nome do Cordeiro. Essa igreja multiétnica, multigeracional, que é saudável, que entrega o melhor de si, ela não inventou isso, ela faz parte de um milagre. Ela faz parte do plano eterno de Deus. Veja, as para-eclesiásticas não fazem parte do plano eterno de Deus. As denominações não fazem parte do plano eterno de Deus. As agências missionárias não fazem necessariamente parte do plano de Deus. Quem faz parte do plano de Deus, por quem Cristo morreu, foi pela igreja. E quando nós olhamos no Novo Testamento, todas as vezes que se fala da igreja, ela tem um de 2 significados. Ou é a igreja local, ou é a igreja universal. Essa igreja que junta pessoas de todas as tribos, povos e nações, de todas as eras, todos os que se entregaram a Cristo Jesus. Essa é a igreja universal. Mas quando nós olhamos, a maior parte dos textos está se referindo à igreja local. Nós, igreja local, aqui em Campinas, fazemos parte do plano eterno de Deus. Nós não fazemos parte de qualquer plano. Nesse plano eterno de Deus, nós precisamos de um milagre. Nada mais pode resolver a nossa situação. Não há planejamento, não há mais
investimento que resolva a nossa condição. Só o que resolve a nossa tendência a fracassar, a nossa tendência a não alcançar o alvo, não acertar o alvo, como o irmão agora ensinou a gente na escola bíblica, que o pecado é errar o alvo. A nossa tendência de errar o alvo, o nosso pecado, a única forma de resolver é um milagre vindo de Deus. É que Ele possa uma vez mais vir e falar com a gente. Que uma vez mais a nossa agenda possa se abrir para Ele e que a gente possa gastar tempo servindo a Ele, para que Ele venha esclarecer para nós o que é uma igreja saudável. Porque finalmente uma igreja saudável vai produzir a missão dele. Uma igreja saudável vai culminar em levar homens e mulheres, servos de Deus, juntos a entregarem o melhor que têm para que o reino de Deus cresça e que nós possamos fazer parte desse crescimento e louvar a Deus nesse processo. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Vamos orar, mas eu queria que você colocasse no seu coração, uma vez mais, qual é aquela coisa preciosa, o foco, o tesouro da sua vida, que você quer entregar, ou que você entende que você tem que entregar a Deus. Nem sempre é fácil a gente entregar o nosso dinheiro, os nossos recursos, o nosso tempo, os nossos contatos, principalmente os nossos filhos e a nossa vida. Mas uma vez mais eu quero que você se coloque diante de Deus e peça para Ele desafiar o seu coração. O que é que lhe falta entregar para Deus? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Ó Deus, nós queremos ser uma igreja saudável, uma igreja também que entenda a missão, que seja missional. Deus, nós clamamos que o Senhor nos ajude a ir além de onde nós já fomos. O Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos referência onde estamos, para que a gente consiga ser referência também em outros locais do mundo. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja que ouve a Tua voz, que tem os ouvidos e os olhos abertos para Te ouvir e para Te ver, para fazer aquilo que Te agrada. Nós clamamos, ó Pai, por cada um dos que estão aqui agora. Cada um tem um desafio na vida, cada um tem um contexto, cada um tem uma condição. Alguns têm dificuldade de crer, alguns têm dificuldade de amar, de se apaixonar pelo Teu reino, pela Tua igreja. Alguns podem ter a dificuldade, Senhor Deus, de entregar aquilo que lhe custa. Mas nós clamamos, ó Pai, que uma vez mais o Senhor venha fazer o Teu milagre em nossas vidas, mudar o nosso coração e abrir a nossa experiência contigo. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor Deus.